Eu não sei se felizmente ou infelizmente são assuntos polêmicos, né? O que eu sei é que hoje a confeitaria não é mais aquela confeitaria daquela mulher que quer simplesmente trazer uma rendinha para ajudar, né, no orçamento da casa, da família. Não. Hoje a confeitaria é uma confeitaria de pessoas muito esforçadas, muito inteligentes, que se não estudarem, elas não vão participar desse grande movimento, né? Hoje a confeiteira é o retrato de uma mulher, de um homem também, né? Mas vamos falar agora de mulher, porque eu sou mulher. Mas hoje a confeitaria, ela é cercada de mulheres empoderadas, né? E o que é uma mulher empoderada? Não é uma mulher que sai na rua para lutar por direitos e tudo na teoria. Não estou falando desse tipo de empoderamento, não. O empoderamento que eu estou falando é você acreditar que você é capaz de chegar onde você quer, de você não colocar limite nos seus sonhos, de você não depender do apoio de pessoas que estão ao seu redor para você seguir uma carreira e você acreditar mais em você. É desse tipo de empoderamento que eu estou falando. E para você viver isso hoje na confeitaria, não tem como fugir de um negócio que se chama estudo, né? Você precisa estudar. Quanto mais você estuda, mais você domina aquilo, mais você tem segurança para praticar aquilo e mais você vai se destacar no mercado, tá? Então hoje eu quero falar com homens e mulheres, né, que estão na confeitaria engajados e querendo estudar mesmo para se destacar. E aí, quando eu falo sobre esse assunto que eu tenho defendido tanto aqui, né, nas redes sociais, na confeitaria, sobre você levar um bolo para assar e você não pré-aquecer o forno, eu tô indo contra uma geração muito grande de pessoas, né? Eu tô desmistificando algo que, desde que a gente se entende por gente, a gente ouve, né? Da nossa avó, da nossa mãe. Antes de levar um bolo no forno para assar, liga o forno uns 20 minutos, uns 15 minutos antes e deixa o forno pré-aquecendo, porque senão o seu bolo não vai desenvolver, porque senão o seu bolo não vai crescer, não vai ficar bonito. Ou então eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim, porque o fermento precisa de um choque térmico para ele reagir na massa do bolo. Então são coisas que a gente ouve quando a gente está dentro da confeitaria, a gente ouve o tempo todo, né? Mas o que eu quero fazer com vocês é exatamente o que eu fiz, sempre. Eu preciso ver para crer e não simplesmente ouvir isso de pessoas e acreditar e tomar isso como verdade. E o que acontece comigo? Eu sempre fiquei pensando, falei, caramba, mas eu preciso ficar gastando gás à toa, tipo, um forno que não está tendo utilidade naquele momento, né? Eu vou ligar aquele forno e aquele forno vai ficar lá 20 minutos, quase meia hora ligado, jogando o gás fora. E eu já começo a imaginar jogando meu dinheiro fora, né? Porque vivemos num país onde esse tipo de produto é caro, como o gás. E aí, todas as vezes que eu levava um bolo para assar, eu tinha esse problema. O meu bolo, ele crescia, né? Tipo, desenfreado. Quando eu olhava ali pelo visor, nossa, eu achava a coisa mais linda do mundo, meu bolo alto, crescido, maravilhoso. E eu tirava meu bolo do forno, meu bolo murchava e era uma frustração. Era terrível, porque eu falava, meu Deus, mas ele estava lindo dentro do forno. Por que aqui fora ele despencou, ele murchou no meio? E aí começou os porquês na minha cabeça, né? Por isso que eu falei para vocês que eu sou uma pessoa que estudo muito, eu quero saber dos porquês. E eu comecei a entender o seguinte: se o meu forno ele está quente e eu levo o meu bolo lá para dentro, é óbvio que a parte de cima, onde está aberta a forma, a assadeira, ela vai estar exposta. Então aquele calor vai primeiramente ali na parte de cima do bolo, né? Então claro que vai assar ali primeiro. Por isso que eu sou enganada, iludida de que meu bolo tá lindo, maravilhoso dentro do forno e tá completamente assado, só que aquele calor chegou em cima e não chegou no meio na mesma velocidade que chegou em cima.
Então, por isso que o meio ele não está completamente assado e quando eu retiro esse bolo do forno, meu bolo afunda, forma um buraco. Aí você fala assim, Fabi, mas é só você tocar um pouquinho em cima do bolo, como você mesmo ensina, né? E o bolo, vê que ele tá molinho, deixa mais tempo. Ok, eu fiz isso também. E aí o que aconteceu? Como o meu bolo, quando entrou no forno, já estava quente, o meu bolo assou bonitão, cresceu. E aí eu toco em cima, ele tá molinho ainda. Opa, tem que deixar mais tempo. Aí ele assa por completo. Com certeza ele assa por completo. Mas formou aquela barriga e aquela barriga não saiu. Então o que eu tenho na massa do meu bolo? Desperdício, porque quando eu tiro esse bolo do forno, eu tenho que eliminar toda essa barriga que está no meu bolo. E essa barriga, ela ocorreu justamente por conta do forno pré-aquecido. Então vocês percebem que eu tinha dois problemas, ou era o buraco no meio, ou era a barriga que formava, tudo em consequência do forno pré-aquecido, além do desperdício de gás. Então eu tinha 3 tipos de problema pré-aquecendo o meu forno. E aí eu ficava pondo a mão na cabeça e falava, meu Deus, mas e aí? Será que eu não devo pré-aquecer? Mas a vida inteira eu ouvi falar que era para pré-aquecer o forno. A minha avó falava, a minha mãe falava, todo mundo falava. Se eu for no Google agora, nesse exato momento, o Google vai me falar que eu tenho que pré-aquecer o forno. Então percebe que era o mundo inteiro contra mim, né? Só eu achava que não deveria pré-aquecer o forno. As indústrias falam que é para pré-aquecer o forno. Todo mundo acredita que tem que pré-aquecer o forno. E aí eu comecei a estudar cada vez mais, e descobri que o fermento, ele reage na massa do meu bolo com o calor. Ok. Só que em nenhum momento esse fermento reage só porque meu forno estava pré-aquecido. Não! Eu vou assar meu bolo num forno quente, porque quando eu levo a minha massa para o forno, eu vou ligar o forno e o calor vai começar e o fermento vai começar a reagir. Então percebe que tudo é uma questão de lógica? O que me deixa feliz é essa legião de pessoas testando e aprovando, tá? Eu não descobri o mapa da mina, mas foi uma descoberta lógica, racional, que tem ajudado muitas pessoas a ter uma massa perfeita. Perfeita que eu digo assim, sem desperdício, sem deformidade, né? E todo mundo que tem testado tem aprovado. Então, gente, essa questão do forno aquecido, pré-aquecido ou forno sem pré-aquecer é algo que eu, com o tempo, realmente descobri e comecei a incentivar todo mundo a fazer. E sabe o que eu acho legal? Eu acho muito bacana e eu fico muito, muito, muito feliz, porque eu falei para vocês, eu fui contra uma multidão de pessoas que ensinam outra forma. Mas por quê? Não é um problema. É porque a gente sempre aprendeu o contrário, né? Eu também aprendi o contrário. Normal. Eu cheguei outro dia para minha avó, né? Eu achei até engraçado que eu cheguei para minha avó e perguntei para ela, vó, quando eu coloco um bolo no forno, eu preciso pré-aquecer antes o forno, vó? Precisa, claro. Sabe, era uma verdade na vida dela isso. E você acha que eu vou mudar isso dela? Não, deixa ela fazer com forno pré-aquecido e tá tudo bem. Mas se você quiser com jeitinho falar para ela, vamos fazer um teste para ver se dá certo, né? E ela se surpreender, olha aí, ó, a economia de gás que ela vai ter e um bolo mais retinho, mais bonitinho, né? Então é isso que eu pretendo ensinando esse método. E na segunda massa, no caso de uma outra forma? Michele, essa é uma questão também, por isso que eu falei que essa live aqui é uma live um pouco polêmica, né? Porque assim, o que acontece? Quando a gente cria algo, ou desenvolve um método, ou descobre alguma coisa, e a gente vem defender isso na internet, sempre, mas sempre vai aparecer aquelas pessoas do contra, né? Querendo achar um problema, um defeito, para denegrir aquilo que você está defendendo. Tá? Então, o que acontece? Aí a Fabi apareceu ensinando você a fazer a massa do bolo sem pré-aquecer o forno. Óbvio, claro, que vai surgir, tipo, das trevas, algumas pessoas falando:
Ah, mas e daí? Como que a gente vai fazer para segunda, terceira, quarta fornada? Imagina que eu vou ter que ficar esperando o forno esfriar. Olha a perca de tempo. Eu já sabia que isso ia acontecer, né? Mas deixa eu contar uma coisinha para vocês. Isso tá assim, é verdade. Claro que eu sabia que isso ia acontecer. Por isso que eu tô te falando, não precisa fazer o que eu tô ensinando. Veja se isso vale a pena para você. Quando você pré-aquece um forno para colocar um bolo para assar, geralmente, no mínimo, estão pedindo para você deixar o seu forno pré-aquecendo de 15 a 20 minutos. Concordam? É isso que falam nas receitas. Ou no Google, né? Ou a avó, ou a mãe. Quando você tem várias fornadas para assar, é muito simples. Você vai tirar aquela fornada, desliga o forno. Desligou. Deixa a porta aberta do forno. O que vai acontecer? Gente, é o tempo de você ir lá e desenformar os bolos assados, arrumar eles num recipiente. Você pode contar no relógio, tá? De 3 a 5 minutinhos, aquele calor excessivo que estava lá dentro do forno, ele vai evaporar. O forno, ele vai continuar morninho. Mas é um morno, não é um aquecido como se eu tivesse ligado o forno, deixando lá o forno aquecer aquele tempão. Isso não demora mais de 5 minutos. Então, olha a diferença de você deixar 5 minutos de uma fornada para outra e você deixar de 15 a 20 minutos aquecendo e jogando o gás fora e seu bolo ainda ficar deformado. Eu prefiro esperar 5 minutinhos de uma leva para outra. Só que como eu falei no começo para vocês agora dessa introdução, né, do assunto, é claro que sempre a gente vai ter a torcida do contra, que vai achar que, nossa, o que a Fabi está ensinando não tem lógica, né? Tipo, que besteira que a Fabi está falando. Então, para rebater o que a Fabi está falando, vamos lá, vamos falar que, imagina, é loucura perder tempo de uma fornada para outra, deixar o forno aberto, desligado. Vou perder esse tempo? As pessoas não pensam que a perca de tempo está na outra forma, entendeu? Então é isso, deixa 5 minutinhos no máximo a porta aberta, que aquele calor excessivo ele vai sair e não vai ser suficiente, aquele morninho que vai ficar dentro do forno não vai ser suficiente para o teu bolo criar barriga, você não vai ter desperdício de gás e ele não vai ficar cru no meio. Boa noite. É necessário untar a vasilha toda ou só o fundo quando for assar o bolo? Isso é uma questão de escolha, tá, Chayene? O que acontece? Eu nunca unto a lateral, né? Porque eu gosto, na minha lógica, eu gosto de fazer o seguinte, o fundo tem que untar ou proteger com um disquinho de papel manteiga ou qualquer outro tipo de papel. Mas a lateral, a minha lógica é o seguinte, o bolo ele vai começar a ficar espesso e vai crescer. Conforme ele cresce, se a lateral estiver untada, ele vai soltar da lateral porque está untada e o peso dele vai fazer afundar seu bolo. Então, eu não unto a lateral do bolo quando eu vou levar ele para assar. Agora, salvo as suas exceções. De repente, eu vou fazer um naked cake. Olha só, presta atenção. O naked cake, eu gosto daquelas bordas da lateral perfeitas, douradinhas, para não correr o risco que elas fiquem esfarelando, que elas fiquem manchadas na lateral, aí eu passo desmoldante na lateral, só que no momento que eu vou tirar essa massa do forno, imediatamente, mas imediatamente, tirei do forno, pá, já desenformo. Por quê? Se eu deixar na assadeira com desmoldante na lateral, o meu bolo ele vai começar a dar uma esfriada e vai encolher. Então, ao invés de ter uma massa no formato certinho, eu vou ter uma massa encolhida em cima. Entende? Então, uso desmoldante na lateral quando eu quero fazer um trabalho específico que vai aparecer a borda lateral da massa do meu bolo, tá? Mas eu tiro do forno e desenformo na hora. É só nesse caso. Podemos desenformar logo o bolo? Não é necessário deixar repousar a massa quente dentro da forma? De jeito nenhum. Você pode tirar do forno e já desenformar no mesmo momento. Se você deixar dentro da forma, corre o risco do seu bolo dar uma encolhida.
Porque o que acontece? Muitas vezes, na hora de untar a assadeira, espirrou um pouco de desmoldante na lateral. Já aconteceu aqui com alguém isso? De só espirrar desmoldante no fundo? E aí, eu acho que sem querer espirrou um pouco na lateral, aí o seu bolo ele começa a esfriar dentro da assadeira, só um ladinho ele sai, ele desgruda da assadeira e o resto fica grudadinho? Entendeu? Então, o mais seguro é tirar do forno e desenformar na hora. Agora, se você tem a certeza de que só o fundo tá untado ou com papel, que no meu caso eu não unto a lateral, aí eu tiro do forno e deixo para desenformar depois, não tem problema nenhum, tá? Mas porque eu tenho a segurança de que não espirrou na lateral, certo? Vamos continuar falando de forno, que esse assunto ainda tem bastante coisa? E, gente, tem muita coisa ainda que eu vou falar com vocês. Essa regra do forno serve tanto para forno elétrico quanto a gás? Adriana? Sim, Adriana. Tanto forno elétrico quanto forno a gás. Essa regra só não faz sentido, não é que não serve, tá? Você pode assar sem problema nenhum. Mas só não faz tanto sentido para aqueles bolos tipo da vovó que tem o buraco no meio. Por quê? Porque a distribuição de calor para aquele tipo de forma que tem um buraco no meio é diferente de uma forma que é reta. Entende? Então, assim, não vai dar muito efeito ali naquele bolo, tipo o bolo da vovó. Então, gente, não vai funcionar. Não é que não vai funcionar, mas não vai ter tanta eficácia, tá? Quando eu dei essa dica do forno sem pré-aquecer, para as massas ficarem retinhas, levando em consideração que a gente trabalha com bolos decorados, que geralmente a gente corta aquela tampa porque fica uma barriga enorme e aquilo é um desperdício de material. Fora o desperdício de gás também de deixar lá o forno aquecendo sem nenhuma utilidade, tá? Você aplica essa regra de não untar as laterais só para bolos amanteigados ou para todos? Para todos. Para todos, sabe por quê, Jéssica? Porque assim, mesmo um pão de ló, uma massa que não tem gordura nenhuma, a minha intenção é que realmente a massa do bolo grude na parede da assadeira. É essa a minha intenção. Porque quando gruda, eu tenho a certeza de que meu bolo ele vai ficar retinho. Entende? Então é uma segurança para mim ele grudar na forma. Então não tenha medo do bolo grudar na forma, na lateral no caso, tá? Porque depois que você tira do forno, você passa uma espátula ou passa uma faquinha raspando a lateral que seu bolo fica soltinho, tá? Mas é a garantia de que o bolo vai ficar retinho. Querem saber se você desenforma qualquer tipo de massa ela quente? Não, não. Gente, eu preciso conhecer a massa e saber se ela me permite esse tipo de processo, de desenformar ela quente. Eu não posso generalizar. Existem algumas massas que, dependendo da textura dela, eu vejo que não faz sentido eu tirar do forno e já desenformar. Então, por isso que a gente tem que conhecer as massas. Tá? Eu tenho feito lives aqui o tempo todo, mostrando para vocês a função de cada ingrediente, explicando os métodos, as texturas de massa, justamente para isso. Por isso que eu falei no comecinho. Confeitaria hoje em dia é um pouquinho diferente. É uma confeitaria que você precisa estudar. Se você não estudar, você vai ficar para trás. Fala uma coisa para mim. Quantas confeiteiras e confeiteiros você conhece das antigas? Gente que você olhava... Eu me deparei com essa questão essa semana, que você olhava e falava assim, nossa, olha fulano, olha ciclano, é super famoso na confeitaria há tantos anos, apareceu no programa tal, quando você encontra, você quer tirar foto, você quer... Com todo o respeito do mundo, porque eu amo os confeiteiros mais antigos, mas existe uma diferença. Tem muito confeiteiro mais antigo que não viu a necessidade de continuar se reciclando, continuar estudando, porque acha que já sabe tudo. E esse é um grande problema na confeitaria, quando as pessoas acham que elas já sabem tudo ou já sabem o suficiente, que elas não precisam mais estudar. E quanta gente aí está esquecida no tempo, não tem aparecido mais. Sabe por quê? São pessoas que se achavam autossuficiente, que sabiam tudo, que não precisavam mais estudar. Aí veio a galera mais nova, estudando, inovando, né? Fazendo coisas novas, se aperfeiçoando e tomou o mercado. Vocês perceberam isso ou foi só eu que percebi isso? Porque
O que que acontece? Esses dias eu me peguei... Gente, sério, esses dias eu me peguei... Eu lembrei de um nome de uma pessoa muito querida por mim, muito querida. Mas é uma pessoa da confeitaria, uma pessoa bem mais antiga. E eu fui lá dar uma olhada, ver o que que essa pessoa estava fazendo, né? Me deu curiosidade. Gente, de verdade, me cortou o coração. Quando eu entrei no perfil da pessoa, eu olhei e falei, gente, essa pessoa, para mim, já foi uma pessoa praticamente intocável. Era um mestre, uma mestra para mim na confeitaria, e hoje essa pessoa não aparece em lugar nenhum, não dá mais curso, sabe? Quer dizer, continua fazendo umas coisas em outra, mas não aparece mais, não está ensinando nenhuma novidade. Por que isso? E de verdade, eu fiquei triste, eu falei, gente, hoje essa pessoa não é mais uma referência para mim, o que que aconteceu? E aí eu cheguei nessa conclusão. Ó, alguém escreveu aqui, pararam no tempo, é exatamente isso. É o que eu estou falando para vocês. A gente não pode achar que aquilo que a gente aprendeu lá na época da nossa avó, da nossa mãe, da nossa bisavó, sei lá, aquilo serve para o resto da vida. Não! As coisas vão mudando, as coisas vão se reciclando, tudo muda. E na confeitaria é assim. Se você não se permitir estudar e aprender as novidades, você vai ficando lá para trás. É assim que funciona. Não é triste lembrar de alguns nomes que tem gente que nunca nem ouviu falar hoje. E aí eu olhei para essa pessoa e eu falei, gente, que judiação, essa pessoa já foi tão referência para mim, e hoje você olha aquelas fotinhos mirradinha, né? Sem brilho, sem cor, sem temperatura, sem contraste, sem nada. Aquele doce tirado a foto com aquela pia cheia de louça atrás. Gente, é de cortar o coração, mas muitas dessas pessoas, pasmem vocês, mas são arrogantes, infelizmente. São arrogantes porque um dia elas estiveram lá no topo, lá no auge, e elas se acham tanto, 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 que elas acham que elas nem precisam estudar mais. Entendeu? A importância da gente estudar, da gente estar querendo cada vez mais conhecer, se alimentar de conhecimento. E aí, falando nessa questão do forno pré-aquecido, o forno sem pré-aquecer, é justamente isso, gente. Eu tô falando para vocês que funciona para mim. Milhares de pessoas já estão fazendo, testando e aprovando. O que que falta você fazer? Testar e comprovar. Não tô falando nem que você tem que aprovar, você tem que comprovar se dá certo ou se não dá. E não é porque eu tô falando não, é porque você testou. Fabi, as minhas massas saem da lateral assim que termina de assar. E só passo o desmoldante no fundo. Está correto? Assim? Ó, não tá normal essa massa soltar da lateral. Então eu vou te dar algumas dicas, tá? Dica 1. Se você tá untando com desmoldante, dá uma leve espirrada no meio da sua forma. Pega um pincel e termina de passar com um pincel para não dar chance de você ficar espirrando e sem você perceber ir lá para a lateral. Você vai gastar menos desmoldante e você vai ter a certeza de que não ultrapassou o fundo da forma, tá? Outra dica, tenta trocar o desmoldante por um papel manteiga. Não passa desmoldante, usa o papel. Então vá fazendo esses testes, porque não é normal descolar da lateral dessa forma, tá? Se você deixa a lateral sem nada, o bolo no mínimo tem que ficar grudadinho ali. O que pode acontecer? Se a massa for uma massa com gordura, ele pode até dar uma leve soltadinha, mas uma soltadinha que não comprometa o formato da massa do bolo, tá? Vamos para outro assunto agora, tá? Vamos falar ainda nesse tema de forno. Muita gente me pergunta sobre forno elétrico, forno a gás, forno de indução, forno com acendedor em cima, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, né? É a dúvida de muita gente. Pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu acho maravilhoso, né, a gente ter essa opção enorme de marcas de fornos, de modelos com várias funções. Eu acho incrível, incrível. Inclusive, eu recebi um forno semana passada, lindo, incrível. Ele é um forno profissional, mas assim, com um tamanho muito... Como que é? Eu falei o tamanho? Compacto, né? Vai ficar lindo na cozinha. E eu não testei ele ainda,
Eu não testei ele ainda porque vocês sabem que eu tô com um estúdio novo aqui e tá faltando ainda a arquiteta vir aqui fazer a decoração e a gente vai colocar ele no lugar certo. Mas assim que eu testar, eu vou contar para vocês, tá? Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu já trabalho há 24 anos na confeitaria, já é um bom tempinho, bom tempinho. Só que antes de eu trabalhar na confeitaria, eu tinha uma mãe que trabalhava com confeitaria há muitos anos. Então, eu desde pequenininha vi minha mãe trabalhando na confeitaria e depois eu segui o mesmo caminho. E o que acontece? A minha mãe, ela nunca, enquanto ela fazia bolos, enquanto ela dava curso, minha mãe nunca teve um forno profissional. Minha mãe nunca investiu num forno elétrico. Minha mãe tinha um fogão grande de 6 bocas, né, para caber um monte de assadeira. Mas a minha mãe fazia bolos lindos, estruturados e muitos bolos. Gente, a minha mãe ela não dormia na madrugada para dar conta de entregar tanto bolo que ela vendia. Isso num forno comum, num fogão comum, a gás. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o melhor forno é o que você tem na sua casa. E se por acaso ele tiver com algum defeito, desregulado, com algum problema, o que é normal, você tem 2 opções. Ou você vai chamar um técnico para mexer no seu forno e melhorar ele, ou você vai comprar um outro fogão, porque toda casa precisa de um fogão. Entende? Agora, o que eu não acho certo é a pessoa ficar desesperada porque comprou o curso, tá aprendendo a fazer bolo e ela, né, tipo, ela pira, ela enlouquece porque ela precisa comprar o melhor forno para fazer os bolos dela. Não, gente. Espera vocês ganharem dinheiro com bolo para depois vocês comprarem um forno que vocês avaliam que seja um ótimo forno. A gente tem uma responsabilidade aqui na internet, por exemplo, eu vou falar de mim, né? Vocês querem saber tudo que eu uso, tudo, até a cor do batom que eu estou usando. Eu recebo diariamente esse tipo de pergunta. Qual é a marca do batom que eu estou usando? Agora estão me perguntando qual é a cor do meu cabelo, que querem pintar o cabelo da cor do meu cabelo. Eu acho maravilhoso isso. Eu acho muito legal. Mas eu preciso abrir o olho de vocês, tá? Para vocês entenderem que não é porque eu estou usando, não é o que eu estou fazendo que é a única coisa certa. Não. Façam com o que vocês têm. Não deixe que isso seja um empecilho para vocês trabalharem com bolo e venderem muito bolo, tá? Agora vamos falar, qual é a diferença do forno a gás para o forno elétrico? O forno a gás, ele tem saídas e entradas de ar. Então, com isso, eu deixo a massa do meu bolo um pouco mais úmida, né? Porque não é um espaço totalmente fechado, lacrado, né? E o gás, ele também, se você não tiver com aquela parte que solta o gás toda trabalhando da mesma forma, de repente um buraquinho ou outro meio entupido, isso vai dar diferença na sua massa. Por isso que quando você trabalha com forno a gás, é sempre bom chamar um técnico, né? Uma pessoa que mexa com fogão para fazer uma limpeza, para deixar tudo funcionando bonitinho, tá? Agora, forno elétrico, geralmente forno elétrico, como ele é todo fechado, não tem passagem de ar, ele deixa a sua massa um pouquinho mais seca. Só que a gente pode resolver isso também de uma outra forma. Tem gente que coloca uma forminha com água no chão ali, né, no piso ali do forno, porque aí quando começar a assar a massa do bolo, aquele vaporzinho vai deixando a sua massa mais úmida. É uma opção. Agora, quando fala para ligar o acendedor de cima e o acendedor de baixo, aí eu já arrepio toda, porque aí o negócio fica um pouquinho complicado. Sabe por quê? Esses dias eu falei para vocês, não acendam a parte superior, porque a parte superior do forno, ela foi feita como grill. Grill é um dourador para finalização de alimentos, certo? E aí tem gente que falou assim para mim, Fabi, mas o meu forno não tem opção de ligar só embaixo. Eu acredito, porque muitas empresas estão fazendo já o forno que você não tem opção. Quando você liga, já acende em cima e embaixo. Ok, é o forno. Se você comprou esse forno, é o forno que você tem, você vai ter que se adaptar. Por isso que tem gente colocando assadeira em cima
outra assadeira em cima da assadeira do bolo, porque não tem o que fazer. O calor ali de cima tá batendo direto na massa do bolo, né? Lembra que eu falei que a assadeira tá aqui? Então, a assadeira é lateral e fundo. A parte de cima tá aberta, exposta. Então, o calor de cima, aqui ó, com o bolo, vai pegar direto na massa. É óbvio que teu bolo vai rachar, teu bolo vai formar barriga, teu bolo vai assar por fora e lá dentro vai estar cru. Para que isso não aconteça, a gente vem, pega outra assadeira e joga por cima. Resolve o problema? Claro que resolve. Mas precisa ter esse trabalho? É só não ligar o acendedor de cima, que aí você não precisa ter esse trabalho, entendeu? Então, assim, eu nunca usei dourador para assar as massas do meu bolo. Dourador, eu uso sim, para dourar o frango assado, né? A torta salgada, que eu passo gema em cima e quero que fique douradinho em cima, para gratinar o queijinho da minha lasanha, entendeu? Para isso, mas não para massa de bolo. Bom, mas essa é a minha opinião. Tá? Então, quem tem um forno que tem acendedor em cima e embaixo, faz o seguinte, a mesma massa, faça das duas formas. Uma acendendo só embaixo e outra acendendo embaixo e em cima, depois você me conta o que deu, tá? O resultado que deu. Sabe por quê, gente? O calor que vem de baixo, acendeu embaixo. Ele vai se espalhar pelo forno e vai vir para cima, numa velocidade menor. Agora, se em cima estiver quente, a velocidade dele é pá, na hora, é imediata. E eu não preciso que o meu bolo receba esse calor aqui de cima imediatamente. Senão vai acontecer o que eu estou falando para vocês. Barrigona, rachado, bolo cru no meio e uma série de fatores, tá? Eu preciso exatamente desse calor que vem de baixo para cima. Tudo bem? O brownie forno pré-aquecido ou não? Eu vou falar para vocês falarem com a Ana Brownie. Ana Brownie, minha amiga linda. Gente, o brownie, pelo menos eu faço assim. O brownie tem essa altura, não precisa de um crescimento, não precisa de um desenvolvimento, né? O brownie é uma massa extremamente pesada por natureza e uma forma grande. Geralmente a gente assa numa forma grande e baixinha. Não há a menor necessidade de pré-aquecer ou não pré-aquecer. Tipo, eu não pré-aqueço. E meu brownie fica lindo, tá? O que eu quero dizer é que não vai ter diferença no brownie se você fizer no forno pré-aquecido e no forno sem pré-aquecer. Não muda nada. Bom, vamos lá. Ontem eu fiz uma live aqui decorando um bolo e esse assunto ele fez parte da nossa live aqui por bastante tempo, tá? Sobre higienização das flores, né? Sobre quais tipos de flores que eu posso ou não posso usar. E aí eu vou tentar dar uma explicação bem breve para vocês, porque eu não quero que isso seja um fator limitante também para vocês usarem flores na decoração do bolo de vocês, tá? Bom, no começo da minha carreira, quando eu usava flores, eu sempre vinha com esse discurso falando para os meus alunos. Existe dois tipos de flores, as flores tóxicas e as flores atóxicas. E eu só posso usar no bolo as flores atóxicas. Era esse o meu discurso. Mas como eu falei para vocês sobre a gente estudar, conhecer as coisas e saber realmente o que está acontecendo, eu descobri, num bate-papo com a Denise, né, quem me fornece as flores, que mesmo as flores, elas sendo atóxicas, se elas receberam agrotóxico no cultivo, elas se tornam tóxicas. Olha que interessante. Às vezes a gente enche a boca para falar que está usando uma flor atóxica no bolo, mas ela foi cultivada com agrotóxico, então ela já é uma flor tóxica. E aí tem um probleminha. Esse tipo de flor é um problema para a pessoa consumir. Por isso que eu cheguei numa conclusão de que flor não serve para comer, a não ser as flores comestíveis, que é outra classificação. Não estou falando de flor comestível, estou falando de flores tóxicas e atóxicas, tá? Flor para decorar bolo geralmente são as atóxicas, de várias espécies, né? Porque são as mais bonitas. Só que a flor tá ali no bolo, gente, não é para comer não, é só para decorar.
E aí não faz sentido você ficar aí, ai, não vou pôr essa flor porque essa flor pode contaminar o meu bolo. Claro, pode contaminar se você não proteger ou proteger com produto errado. O que eu tô vendo de pessoas encapando o cabinho da flor com durex, fita floral, papel alumínio, isso é um problemaço. Ontem eu estava na live aqui ensinando vocês e eu mostrei para vocês a importância de higienizar e passar o plástico filme com muita segurança no cabinho. Porque o plástico filme adere no cabinho e cola ali, você aperta bem. Já a fita floral, ela tem química, ela tem cola. Então não adianta nada você não usar uma flor que é tóxica, mas você usar um produto para proteger ela que é tóxico. Aí aqui na live me falaram assim, Fabi, eu posso molhar o cabinho da flor no chocolate e deixar ele secar? Gente, eu achei genial essa ideia quando me falaram aqui, me mostraram. Me mandaram no direct, né, um modelo, molhando o cabinho da flor no chocolate, deixando secar para depois introduzir. Eu olhei na hora e falei, nossa, que genial! Que ideia magnífica! Só que na mesma hora acendeu uma luzinha na minha cabeça, porque eu já falei para vocês que eu tenho uma mente inquieta. O negócio para me convencer tem que ser muito bom. Se não for muito bom, não me convence. E aí ontem aqui na live, junto com o Fabrício, a Babalu e todo mundo, eu perguntei para eles se tinha lógica a minha teoria. E eu falei o seguinte, se a minha flor, ela pode contaminar o meu bolo, porque ali do caule sai uma substância que contamina o alimento, certo? Eu vou pegar aquele cabinho, vou molhar no chocolate, nesse momento eu contaminei o chocolate. Óbvio. Concordam comigo? Se eu contaminei o chocolate, eu não vou pôr a flor direto no bolo, mas eu coloco o chocolate que está contaminado em contato com o bolo. Então é tudo uma questão de lógica. Então, para mim, já não passou no teste essa ideia revolucionária de molhar o cabinho com chocolate. Um confeiteiro ensinando em uma live jogar no chocolate. Agora faço assim, molhar e deixar secar. Foi o confeiteiro que ensinou. Então, como que é o nome dela? Bolo da flor. Bolo da flor. Meu amor, eu também achei a ideia genial, jogar o chocolate ali e deixar secar. Eu achei genial. Só que aí eu comecei a pensar, chocolate é um negócio comestível. Ontem a Babalu falou uma coisa interessante. Já pensou na festa, a pessoa viu que é chocolate, que é comestível, catar aquele cabinho e dar uma, porque é chocolate, e dar uma mordida? Ela comeu o cabo da flor com chocolate e não adiantou nada proteger, né? E você tem que isolar o cabo da flor. Exatamente. O que eu quero falar para vocês aqui é sobre responsabilidade. A gente tem responsabilidade com o cliente. Então, isso entra naquela questão de molhar o bolo com refrigerante, tá? Entra na questão da responsabilidade. Bolo molhado com refrigerante é gostoso? É delicioso. Eu amo. Eu sou apaixonada. Lembra bolo de infância. Minha mãe molhava com refrigerante, com Guaraná Antártica ainda. Olha eu fazendo merchan. É delicioso. Dá certo? Lógico que dá certo. Só que bolo para você. Eu tô falando aqui com confeiteiras que trabalham com bolo, vendem bolo e têm responsabilidade com o cliente. Eu não sei como que meu cliente vai armazenar um bolo que eu molhei com refrigerante, mas eu sei como eu vou guardar o bolo que eu molhei com refrigerante. Então entende que são duas coisas completamente diferentes? Eu fazer um bolo para mim, que eu vou guardar na geladeira, e eu tenho a certeza, a segurança de que está bem refrigerado, só que quando o meu bolo sai da minha casa para o meu cliente, eu sei que a responsabilidade é dele, mas eu tenho responsabilidade com isso. E se o meu cliente não sabe que esse bolo não pode ficar ali 12 horas, 15 horas numa mesa? Porque pode, aquele refrigerante, principalmente o gás dele, pode fermentar aquela massa e estragar. O bolo vai estragar muito mais rápido e ele vai falar que o meu bolo estava estragado. Então entende que eu estou falando sobre uma questão de responsabilidade? Não estou falando que não deve molhar com refrigerante. É maravilhoso, né? Mas tem seus prós e seus contras. Ontem na live, uma confeiteira disse que o
refrigerante também tem muito corante. Teve um cliente uma vez que exigiu que não fosse molhado Olha, refrigerante, porque o filho tinha alergia. gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Então o refrigerante, ele não tem só o problema da fermentação dele, né? O problema do corante, ele é tão carregado de corante artificial que você pode estar botando em risco uma pessoa que é alérgica, corante amarelo, acho, né? Do refrigerante, né? O açúcar isso também é um grau muito elevado de açúcar, mas o açúcar ainda tudo bem. Agora, quando é corante, tem pessoas com problemas sérios de alergia com corante, que a gente acha que um simples guaraná, refrigerante, né, é inofensivo, mas pode causar um problema muito sério. Quando você vende um bolo, você pode não estar vendendo só para a família, tem os convidados, você não sabe quem tem alergia, quem não tem. Exatamente. Então, por isso que eu afirmo mais uma vez que é uma questão de responsabilidade, tá, gente? Então, vocês têm que usar uma calda mais neutra possível. Então, vamos para encerrar essa parte do refrigerante, que muita gente me pergunta se eu posso ou não posso, se eu posso ou não posso molhar o bolo com refrigerante. Pode, você pode tudo. Mas principalmente se o bolo for para você mesmo, tá? Agora, se for para você comercializar, aí muda um pouquinho de figura porque você tem responsabilidade com o seu cliente. E eu quero levar vocês a pensarem para ver o que realmente faz sentido ou não, tá bom? Sabe por que eu acho que eu sou assim, Fabrício? Porque, tipo, quando eu paro para pensar, cara, é muito tempo trabalhando com a mesma coisa, né? E quando a gente trabalha muito tempo com a mesma coisa, a gente tem mesmo uma responsabilidade, porque não é um oba-oba. Não é uma modinha, né? Isso que difere amadores de profissionais, né? Eu acho também. Eu tenho muito compromisso mesmo com quem tá aqui, principalmente com quem adquire o meu. Quando eu faço um curso, gente, ó, de verdade, eu sei que pode ter pessoas aqui que não acreditam, e eu respeito também, eu respeito você que não acredita nisso. Mas uma coisa, eu tenho uma responsabilidade tão grande com vocês que de verdade, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu sou cristã. Eu acredito, a minha fé é uma fé cristã e eu acredito nisso. E quando eu vou criar algum conteúdo, né? Eu vou ensinar alguma coisa, gente, eu oro, eu peço tanto para Deus, para aquilo que eu estou ensinando para os meus seguidores, para os meus alunos, para aquilo fazer diferença na vida deles e não ser simplesmente um conteúdo, um curso que eles vão olhar, vão assistir e não vai causar nada. Então, para vocês verem o tamanho, o grau da minha preocupação, né, de transformar a vida das pessoas através daquele ensinamento. Tá? Então, eu levo até para a parte espiritual do negócio. Eu oro, eu peço, Deus, quando a pessoa assistir isso, que possa ativar a mente dela, que ela possa desenvolver a criatividade, sabe? Eu acredito nisso. Então, eu peço isso por vocês. Tamanha é a minha responsabilidade com quem aprende alguma coisa comigo, tá? Por que quando você corta o bolo para molhar, corta a parte de cima e não o fundo? Porque a parte de cima... Rosane? Mozane, porque geralmente a parte de cima, lembra que eu falei que é a parte que fica exposta ao calor, a assadeira ela tá aberta. Então é a parte que vai ficar ressecada do seu bolo, tá? Então é natural você cortar em cima e não embaixo, simplesmente para você eliminar essa partinha ressecada bem fininha, né? Porque não é barriga não, é só uma casquinha de nada, para a calda absorver melhor. É só para isso, tá? Mas se você não quiser tirar também, tá tudo bem. É só para absorver mais a calda, tá bom? Bom, falei sobre o forno pré-aquecido, falei sobre tipos de forno, falei sobre as flores. Deixa eu falar uma coisa rapidinho que tá faltando aqui, gente. Tem muita gente nova chegando agora, tem muita gente que ainda não me conhecia, tá conhecendo agora. E tem também aqueles confeiteiros e confeiteiras mais antigos, né, da geração mais velha um pouquinho, que de repente entram aqui no Instagram e olham a Fabi, por exemplo, aqui fazendo um bolo, ensinando uma receita e falam assim: olha que absurdo, olha esse cabelo solto, olha essa unha com esmalte, olha essa maquiagem. Isso não pode na confeitaria, isso não pode na cozinha. Outro dia eu recebi um direct, uma pessoa falou assim para mim: por que você... Não, no direct não, antes fosse no direct, né? A pessoa mandou esse comentário numa postagem minha.
Ou seja, ela expôs ali para todo mundo, então eu também expus a minha resposta, né? Ela falando se eu não deveria dar o exemplo e usar uma touca na cabeça, né? E durante a live gente, eu respondi o seguinte para ela. Eu acho, Fabi Viana acha que é o mínimo que uma confeiteira, um confeiteiro tem que saber é que na cozinha você não pode ficar de cabelo solto, você não pode ter unha comprida nem com esmalte, você não pode usar maquiagem. Isso é o mínimo. Não tem que eu vir aqui ensinar isso para vocês. Eu tenho muito mais coisas para ensinar para vocês do que isso. Quando eu me apresento aqui com cabelo solto, unha feita, com um anelzinho, com um brinquinho, apesar que meu brinco caiu no carro, perdi. Maquiada é porque eu quero estar bem apresentável para vocês nas câmeras, tá? Esse bolo, essa receita que eu tô fazendo, eu não vou vender. Então, assim, não precisam se preocupar com isso, porque quando a gente aparece aqui nas câmeras, a gente tem que aparecer bem apresentável, né? E eu dou essa dica para você também. Se você for aparecer nas câmeras, se apresente bem. Quando o cliente for buscar a encomenda, receba ele bem apresentável. Eu ia achar um horror ir buscar um bolo de uma pessoa com o avental todo sujo, com aquela touca descartável na cabeça, né? Toda capengada. Eu acharia um máximo se a confeiteira me receber toda produzida, bonita, bem arrumada. Então vocês entendem o que eu quero dizer? Dentro da cozinha de vocês, na produção, é obrigação. Obrigação. Primeiro passo para você entrar na confeitaria. Aprenda que você não pode usar maquiagem, você não pode usar cabelo solto, unha comprida, esmalte, acessório, cílios, né? Não pode. Agora, na câmera e para receber teu cliente, você tem que ser a sua melhor versão. O seu cartão de visita, tá bom? Só para responder essa questão de higiene. Fabi, fala sobre a margarina. Eu uso a margarina gelada e o meu bolo é leve e fofinho. Mas na real eu não entendo a função dela gelada. Já pesquisei, mas não encontrei nada a respeito. Tá, gente, é assim, a margarina, ela é feita de uma gordura vegetal, né? Então, é a mesma coisa do óleo. Coloca o óleo na geladeira para você ver, ele não endurece. A mesma coisa a margarina, ela não vai endurecer. Já a manteiga é uma gordura animal, que quando você coloca na geladeira, endurece. Então, são gorduras diferentes, que se comportam de formas diferentes. Tá errado você fazer seu bolo com margarina? Não, não tá errado. A margarina é mais acessível, né? Deixa assim o bolo mais úmido por conta disso, porque não endurece na geladeira. Só que a manteiga, ela endurece e tem um sabor mais agradável. Então, assim, você vai ver de acordo com a sua realidade o que você prefere, tá? Mas será que eu respondi? Só que o bolo não fica estruturado igual a manteiga. Obrigada, amor, é isso mesmo. Só que quando você quando você precisa de uma massa que te dê segurança por ser um bolo mais alto, um bolo de andar, você precisa de uma gordura que endureça. E aí vem o papel da manteiga na massa do seu bolo, tá? Então essa reação que vai dar na massa do seu bolo. Segurança na estrutura. E se nós vamos falar de saúde? A manteiga também é mais saudável. A manteiga é muito mais saudável. Mas aí, eu vou falar uma coisa. Por isso que o negócio é contraditório, né? Às vezes eu uso uma manteiga que é mais saudável, mas uso um outro produto com corante, todo cheio de química. Então eu não posso falar para vocês, tem que usar manteiga. Não, gente. Pega a receita da minha massa lá da Masterclass ou do meu curso, faça o teste. Usa um dia manteiga, outro dia margarina, outro dia óleo e vê o que você se adapta melhor. Agora, para o Butter Queen, eu preciso te falar que precisa ser com manteiga. Porque Butter Queen com margarina e com gordura vegetal, ninguém merece. Aí entra no que o Wilson falou. É em questão de saúde e também em questão de sabor. Tá? A Alessandra perguntou se o correto é colocar a grade do forno no meio ou embaixo. Eu prefiro colocar no meio, porque embaixo fica muito perto do fogo, né?
E lá em cima fica muito longe. Então, no meio tem uma distribuição de calor melhor, mais eficaz. Eu acho que no meio sempre é melhor. E atualmente, o que você acha mais desafiador na confeitaria? Desafiador, eu acho que desafiador você ser um profissional de qualidade. Por quê? Muita gente está surgindo na confeitaria, principalmente aprendendo uma coisa aqui hoje e já ensinando amanhã, sem estudar. Então é um desafio você se manter na confeitaria com integridade, com respeito e sendo uma pessoa que realmente tem conhecimento, né? E consegue provar isso. Isso para mim é mais desafiador, né? Você disputar o seu espaço com uma concorrência desleal, que aposta muito no marketing e pouco no conteúdo. Então, isso é o maior desafio. E eu me sinto uma privilegiada por me manter 24 anos na confeitaria, né, com essa credibilidade que, graças a Deus, eu tenho, podendo dar minha cara a tapa, porque realmente eu coloquei o estudo sempre em primeiro lugar. Então, tudo que eu falo para vocês é com muita autoridade, com a autoridade de quem estudou uma vida inteira e continua estudando e fala para vocês com muita certeza. Isso é o desafio mais desafiador.